Olá, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta quarta-feira, nós temos a presença do nosso convidado, representante do Incatep, e acho que, sem dúvida nenhuma, ontem teve aqui o Macaé do Sintracomos, e ele ressaltou que qualificação de mão de obra não tem data para acabar. Todos os dias e todo momento o trabalhador tem que se qualificar. Meu amigo João Gilberto Santos, gentilmente vindo ao programa, e também o Getúlio, grande Getúlio de Matos, o Getúlio que é nosso convidado hoje, ele que é também profundo conhecedor da região metropolitana da Baixada Santista, mas sem dúvida nenhuma vai nos ajudar a falar sobre qualificação de mão de obra. Eu dar só aqui uma notícia que chama a atenção, né? Hoje, qualquer brasileiro que tenta conseguir recursos, né, públicos, por exemplo, BNDES, linhas de crédito no Banco do Brasil, enfrenta uma dificuldade muito grande. Primeiro, apresentação de documentos, as pessoas sérias, né? Apresentação de documentos, a burocracia. E aí chama a atenção, até fazer aqui se eu for com a minha empresa no Banco do Brasil, eu não vou conseguir dinheiro, os caras vão dar lá R$2.000, se der, né? Levantar lá, não adianta você ser bom pagador, não adianta você ter nome limpo, você tem que saber para como funciona o sistema. Eu estou dizendo isso porque a socialite Val Machiori, uma loirona, bonitona ela, a especialidade dela é casar com senhores de idade. Ela era casada com um veinho, agora está casada com outro veinho, mas a Val Machiori, que de boba não tem nada, ela conseguiu, junto ao ex-presidente da Petrobras, atual presidente o ex-presidente do Banco do Brasil, atual presidente da Petrobras, o Aldemir Bendini, ela conseguiu uma autorização do Banco do Brasil, Bendini, ela obteve autorização do Banco do Brasil, enquanto ele era presidente, para usar parte de um financiamento de caminhões para comprar um Porsche. A Folha de São Paulo publicou essa matéria. O Banco do Brasil driblou regras internas para conceder a Torque Empreendimentos R$2.800.000, dinheiro que veio do BNDES, subsidiado por nós brasileiros, não pelo governo, por nós brasileiros, a juros de 4% ao ano, para que esta cidadã compre o Porsche. Olha aí, esta senhora, uma senhora já, ela pegou quase 3 milhões de reais que nós brasileiros, porque o dinheiro é do Banco do Brasil e do BNDES. Apesar de ter muito gerente do Banco do Brasil achar que é dono da agência, não é não. E esses 3 milhões de reais foi utilizado para comprar um Porsche a juros de 4% ao ano. Em vez de fomentar empresas, microempresas, não é? As empresas individuais, os empreendedores que têm dificuldade. O cara vai no Banco do Povo, não é difícil, mas tem as suas limitações, tem. Aí esta senhora vai lá no Banco do Brasil, amiga do presidente, não sabemos em que nível de amizade, mas deve ser uma amizade íntima, né? Porque pegar 3 milhões que era autorizado para compra de caminhões ou peças de reposição, e que sem dúvida nenhuma teve um subsídio, ela pagou 4% de juro ao ano. Aí não dá, né? Isso não tem nada a ver com partido não, viu? O pessoal às vezes, eu não quero defender o PT, não estou aqui para defender, mas isso não tem nada a ver com partido, né? Me parece que virou mãe Joana. Banco do Brasil, você olha lá, o Banco do Brasil tá, a Petrobras está assim. BNDES agora, o Senado aprovou a quebra do sigilo. Dizem que vai ter 20 vezes maior que a Lava Jato, as denúncias do BNDES. Aí fala, porra, 4% ao mês para comprar um Porsche.
Ao ano. Desculpa, 4%. Obrigado, Getúlio. 4% ao ano para comprar um Porsche. É sacanagem. Desculpa a expressão, é sacanagem. Getúlio, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, João. Boa tarde aos nossos telespectadores, né? Eu fico pensando aqui, eu não sou empresário, né? Já fui um pequeno empresário na Praia Grande, mas hoje não sou mais. Fico pensando o João, com 3 milhões de reais, quanto equipamento ele não compraria para capacitar trabalhadores, não só na Baixada Santista, mas como no Brasil inteiro. Você tem, João, desculpa, eu vou fazer uma pergunta. Você tem, João, empréstimo a 4% ao ano? Não, a gente não tem. E por coincidência, a gente tentou aí um projeto junto ao Banco do Brasil para desenvolvimento de simuladores há uns anos atrás e bem disse Augusto, a burocracia é tão grande que você desiste no meio do caminho, né? Não é só eu não, é uma dificuldade muito grande, né? Então não tem, a maioria das empresas brasileiras não tem acesso a esse tipo de crédito, a esse juro, né? E é um absurdo, não tem nem o que falar, né? Veja, se a empresa dela não vai receber até é justificável, ela vai receber um financiamento e tal, mas para comprar um Porsche, quer dizer, hoje o que mais falta no mercado é dinheiro para investimento. Com certeza, não é? Com certeza. Eu acho que o que é mais difícil no mercado hoje é dinheiro para investimento. E aí a gente vê essa notícia e acho que deixa todos nós tristes, né? Mas enfim, bola para frente, porque como diz o outro, atrás vem gente. João, nós estamos vivendo um momento aí delicado na questão portuária, delicado no sentido de uma acomodação, né? Com não certeza. só das regras. E eu particularmente, eu queria fazer aqui uma observação. Eu acho que acho que cada vez mais a Codesp deve ter sim um papel mais de uma agência fiscalizadora e deixar a operação para os terminais. Apesar que nós não podemos, acho que nós deveríamos ter em alguns pontos a chamada área pública. Quer dizer, aquele pequeno operador que tem navio eventualmente, ele poder operar no sistema público. Hoje isso não acontece mais. Acho que os armazéns do 1 ao 8 lá, tanto se falou em novos projetos, não saiu nada, podia pelo menos retomar com uma estrutura adequada a operação de um porto público. De certa maneira, você tem, os pequenos operadores morreram, né? Aqueles que não têm o cais morreram. Você não acha que poderia se manter algumas operações ainda da maneira como era antigamente, que o cara ia lá na Codesp, alugava lá o cais público, público e fazia a sua operação? A gente tem que sempre, eu penso assim, a gente tem que sempre se espelhar em outros portos, né? E no mundo inteiro existe o porto privado, existe o porto público, existe o trabalhador vinculado, existe o trabalhador avulso. Todos eles coexistem normalmente, né? Eu andei lendo aí que a autoridade portuária, a antiga Codesp, né, está agora com um planejamento de analisar os processos, né? Que me parece que eles estão com uma ideia de melhorar os processos, até diminuir o prazo, né? Verdade. É interessante a gente pensar nisso, porque na verdade se você analisar a coisa bem, eu pelo menos penso assim, em termos de processo, o porto é um processo, como uma indústria é um processo, então você tem condição de melhorar esse processo, né? Não tem necessidade de ter assim uma pessoa especialista na operação portuária. Como você bem disse, a autoridade portuária vai ficar como se fosse um síndico, né? É verdade. E gerenciar essas operações, e eu acredito que vai ter sim um espaço para a operação pública também, bem menos do que foi antigamente. Hoje os terminais tomaram conta. Né? Com certeza, até pela capacidade de investimento, por tudo, né? Por essa agilidade que a empresa privada tem, né? A gente sempre depara aí com até mesmo na nossa empresa, que é um instituto privado, a gente tem um foco no mercado, né?
Se a gente não apresentar um trabalho de qualidade, a empresa não nos contrata, né? Então é assim, a parte privada é uma parte muito agressiva. Agora, há necessidade de uma reguladora do governo para impor limites, né? Eu acho que é isso que a autoridade portuária aqui em Santos vai começar, já está fazendo e vai aprimorar, né? Ter limites, né? O Getúlio, a Praia Grande, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, os números apontam para um crescimento bastante significativo, né, na população, se transformando falam em até 8 anos, 7, 8 anos, na maior cidade em número de pessoas da região metropolitana. E, sem dúvida nenhuma, uma das alavancas para essa discussão me passa por eu acho que todo mundo já reclamou aqui ou discutiu quanto à falta de um aeroporto na nossa região. E a Praia Grande acabou saindo na frente com um plano lá de um aeroporto inicialmente de carga, que eu não sei se no futuro poderia até se tornar também de passageiros, mas enfim, um complexo que me parece pode gerar muitos empregos, né? É um complexo aeroportuário, né? Quando eu fui secretário de Relações de Emprego e Trabalho, eu estava bem a par do que vinha acontecendo, mas hoje eu sei mais pela imprensa e a gente viu que praticamente todas as fases para a implantação do aeródromo, como eles chamam, já foram superadas. Então, acredito aí que daqui mais 2 anos ou 3 anos já estará em operação? Começam as obras. Okay. A partir do começo das obras, eu acredito que sejam uns 4 anos ou 5 anos para a finalização, para começar a operar. O empreendimento. Na época que você tinha... É muito grande. É uma estrutura... estrutura magnífica que vai alavancar... contemplar um aeroporto... Vai alavancar... eu acho que não só a Baixada Santista, mas toda aquela parte do litoral sul, aí tem até a divisa lá com o Paraná vai ter reflexo, né? Por quê? Porque ele vai funcionar como um condomínio de empresas que vão importar e exportar produtos e algumas vão poder, e algumas ou todas, não sei como é que é a formatação que estão colocando hoje, mas vão poder até produzir alguns produtos dentro dos seus armazéns ali. E depois exportar. Então você imagina que a matéria-prima vindo do Paraná, talvez vindo do Sul, vai encontrar em Praia Grande uma facilidade, ao invés de ir para, às vezes, atravessar São Paulo, atravessar o estado para chegar em outro lugar. Eu acredito que o impacto, quando se pensava, né, as pessoas pensam muito pequeno, né, às vezes. Então na Praia Grande, mas isso aí é para fazer para Praia Grande. Depois começaram a olhar melhor e falaram, não, talvez seja bom para a Baixada. Hoje eu não tenho a menor dúvida que o impacto vai, além da Baixada Santista, vai refletir até lá na divisa com o Paraná. O Maquete esteve aqui ontem, João, ele trouxe um número interessante. Cubatão tem 120 mil habitantes. O polo petroquímico de Cubatão tem 120 mil trabalhadores. Então, o número de pessoas que trabalham no polo petroquímico é igual do número de habitantes, sendo que a grande maioria são homens e em Cubatão é meio a meio. Então, você tem muita gente de fora, ou que mora em outras cidades ou que vieram de outros estados. E a gente, falando sobre esse assunto, dessa curiosidade, ele levantou a questão das empresas, às vezes, irem buscar mão de obra em outros lugares em razão da qualificação. Esse caso desse complexo industrial, que assim, 6, 7 anos está aí, né? Se o cara não começar agora, vai chegar lá, vai estar com data vencida. E o que acontece na grande verdade é que as empresas, elas se preocupam em construir, não é do core business, não é do negócio das empresas, apesar que algumas fazem alguns projetos muito interessantes, mas não é do negócio delas, formar mão de obra, né? Então, muitas vezes, elas vêm para essa região
E eu penso assim, a região deveria se adequar a um projeto desse tamanho, né? A empresa quer contratar, não quer qualificar, né? O Estado tem que ter essa visão de, olha, o que a gente vai, qual vai ser a demanda que vai vir daqui 5, 6, 7 anos. Porque um profissional, você não forma ele em 6 meses, né? Tem que haver um investimento e hoje em dia, o que as prefeituras estão fazendo hoje em dia, que eu acho interessante, é amarrar as possíveis concessões que elas fazem à obrigação das empresas de contratar uma porcentagem na região. E aí sim, sentar com essas empresas e fazer projeto conjunto, né? A gente está trabalhando num projeto, eu não conheço o projeto da Praia Grande, mas pelo que o colega comentou, é bem parecido com o projeto da Prumo Logística, do Porto de Açu, em São João da Barra. É um condomínio logístico que tem um administrador, no caso é a Prumo hoje, antigamente era a OLX do EIC, que foi vendido para essa Prumo. Então é um condomínio logístico. Então eles, junto com a Prefeitura de São João da Barra, eles fizeram um projeto de capacitação das pessoas, né? A gente teve a felicidade de ser contratado por eles para fazer esse projeto, então a gente está treinando as pessoas para que forneçam a mão de obra para esse conjunto de empresas que virão, né? Com certeza um projeto dessa magnitude vai atrair um monte de empresas que vão querer participar disso, né? E principalmente pelo fato de você poder importar um produto e depois você fabrica o seu e exporta, né? Esse projeto é onde que, se você analisar assim, as economias asiáticas, elas são muito focadas nisso, né? Você tem lá indústrias que recebem várias matérias-primas, industrializam e automaticamente já exportam ela. É muito mais, a logística é muito melhor e gera riqueza para a nação, né? Bem comentado, né? O primeiro era um projeto local, agora é um projeto da Baixada, e daqui a pouco é um projeto do país, né? Você conseguir melhorar o nível de exportação com produtos com valor agregado, né? Porque a gente tem que parar de exportar só matéria-prima, né? A gente exporta matéria-prima, navios de matéria-prima. E aí outro dia me falaram que exporta compra pedra para a China e importa piso. É mole? Eu acompanhei um negócio assim de pedras que a gente exporta através de Salvador e através de Vitória, aquelas pedras de mármore, que não é mentira, a gente falando a impressão que é mentira. Mas a pedra, ela é de uma qualidade tão boa, né, que ela é feita no sul de Minas, que ela de manhã ela é azul e à tarde ela vira verde. O sol pega na pedra, ela muda de cor. A coisa mais linda do mundo. Essas pedras são exportadas para a Itália, eles cortam e fazem aquele mármore Carrara, né? Que, nossa, é mesmo? É verdade. O mármore que o pessoal importa aí da Itália é mármore... É de Minas. É de Minas. Não, é do sul da Bahia e tal, que aquelas peças maravilhosas, quer dizer, e até na época eu conversei com um senhor que trabalhava com isso e ele me explicou que o processo industrial é muito simples, né? É você cortar e polir, né? Não tem nada de absurdamente industrial para você fazer um troço desse. Esse é um pequeno exemplo que a gente pode ficar aqui falando o tanto que a gente perde de dinheiro, né, exportando matéria-prima, mas isso aí é desde aí a desde gente vê lá, colônia, bateram, né, recordes. A gente só bate recordes em commodities, né? É açúcar, soja, os grãos de uma maneira geral, quer dizer, e aí pedra, enfim. Mas a gente tem que ter, eu acho que a gente é um país, né? Desde a época da colônia a gente faz isso, não é agora que a gente vai mudar. Mas agora teria que ter uma política. Tinha que mudar. Tinha que ter uma política brasileira, né, que falasse isso. Falar, olha, tudo bem, a gente vai exportar minério de ferro, mas nós vamos daqui a 10 anos a gente vai estar autossuficiente nisso, né? É lógico. Nós vamos exportar pedras, temos que exportar porque a gente precisa ganhar dinheiro. Mas até aí vamos pegar uma tecnologia e trazer, se é que existe uma tecnologia diferente, né? O que a China fez, né?
Eu tive na China em 2005 e lá tem condomínios, né? É difícil a gente falar de exemplos de outro país, a gente fala, pô, mas a realidade deles é que existem condomínios lá onde eles muitas vezes eles importaram profissionais, né? Pagando um salário muito bom, né? Até na época que eu fui, estava um papo que eles fizeram um convite quase que recusável por Bernardinho para ser treinador da seleção de vôlei deles, né? Então eles pegam assim ótimos professores e pega o pessoal, traz eles para eles ensinar, eles fazerem as coisas, né? E devagarzinho eles vão montando a realidade deles que a gente vê hoje. A Hyundai começou assim, todo mundo eles não têm medo de copiar, né? E valorizar bem o que é nosso, né? Que eu acho que é um dos problemas nossos é ainda a gente achar que tudo que é de fora é melhor do que o da gente, né? Independentemente de fazer uma análise crítica, né? É só falar o cara falar gringo já é melhor do que o nosso produto, né? Do que é melhor. Eu acho que a questão do condomínio é interessante em razão disso, né? Dessa geração. Agora o município também, acho que em parceria com as instituições, com as próprias empresas, tem que se preocupar em qualificar. Porque senão vai acontecer que nem acontece em Cubatão, né? Quer dizer, tem 50 mil pessoas que vêm de outros lugares para trabalhar. Eu sou suspeito a falar, né? Mas o prefeito Mourão é uma pessoa muito atenta para todas essas questões, né? Haja visto que quando, só fazendo um parênteses, quando algumas pessoas, eu tenho um problema que eu tenho uma memória boa, eu estava comentando com um amigo agora há pouco de manhã, que eu fiz 34 anos de serviço agora no serviço público, então eu já vi muita coisa. E vi quando foi apresentada a maquete do que hoje é a Via Expressa Sul. A maquete foi apresentada, acho que 3 ou 4 anos antes da entrega da obra. E como a gente convive com todo mundo, o que eu ouvi é que aquilo era aquilo não vai fazer. Não, o Mourão está fazendo aquilo para enganar, mostra e depois não vai fazer, aquilo não vai acontecer. Pergunto, o que seria do trânsito, do transporte de pessoas do Litoral Sul para cá e de Santos para o Litoral Sul, de São Vicente para o Litoral Sul, sem a Via Expressa Sul, que foi feita, eu posso errar, mas 70% ou 80% com o dinheiro do município. E que é importante destacar um problema regional, hein? Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, ali era um gargalo, né? São Vicente sofria, quer dizer, toda aquela região acabou saindo ganhando. O governo do estado deveria reembolsar a prefeitura, porque sem dúvida nenhuma foi uma obra metropolitana. Com outro detalhe, na antiga pista que tinha, que eram 2 faixas de rolamento, uma indo, morriam 30 a 33 pessoas em média por ano. É gente pra caramba. Né? Numa população de 70 mil habitantes. Então, o prefeito com certeza está atento a isso, né? Hoje tem uma secretaria que está desenvolvendo grandes projetos no sentido de capacitação, de visão. A Praia Grande vai inaugurar uma escola técnica em breve, em parceria com a ETEC. Então, eu acredito que no momento certo, essas coisas fluirão como tem que ser. Eu acho que é lógico que a gente acho que pensar o futuro é fundamental, né? As secretarias deveriam se empenhar em planejar de uma maneira geral, não é só as secretarias dos municípios, do estado, do governo federal, as agências metropolitanas, elas deveriam planejar lá na frente, porque você vê, o tempo passa, a gente acaba se perdendo, né? Praia Grande está com essa iniciativa. Vai ter daqui a 2, 3 anos, essas empresas já vão estar contratando. Com certeza. Não é? Você vai ter uma ampla construção. Então você vai ter uma mão de obra de quem está construindo,
as empresas que porventura já venham começar a acompanhar a construção para se instalar, quer dizer, a geração de empregos é muito grande. Que eu acho, viu, João, que aconteceu na questão portuária, ninguém imaginava os 2, 3 grandes terminais que vieram para cá e quanto de mão de obra não precisaram. Não é? É verdade. A Embraport, você qualificou quantas pessoas lá na Embraport? Mais de 700 pessoas. A gente hoje já qualificou mais de 60 mil trabalhadores. A gente, por mês, agora a gente montou uma loja virtual, onde a gente está atendendo, além da região aqui da Baixada Santista, outros polos pelo Brasil. E apesar do mercado ainda estar... O mercado realmente está se recuperando, como você bem disse, o mercado portuário está atravessando aí uma fase de ajustes, né? Com as empresas aguardando ver o que vão fazer para poder fazer qual a sinalização do governo para elas poderem fazer os investimentos. Mas eu na última feira intermodal eu tive lá e me causou até surpresa o secretário dos Portos comentar que existem aí projetos no governo de mais de 20 bilhões de reais, já projetos de empresas privadas, né, que fizeram esse projeto, aguardando a liberação para poder investir em infraestrutura, né? Quer dizer, que é o fundamental. Que é o fundamental, e a gente vai, essa fase que a gente está passando é uma fase que vai passar, é óbvio, né? E cabe as empresas e as pessoas, agora é a hora de você fazer um investimento, né? Quer dizer, agora é a hora de você montar uma estrutura para o que vem aí, né? Então a gente como empresa, o Incatep como empresa, a gente está com esse patamar. Então a gente desenvolveu algumas ferramentas para que a gente possa fornecer os nossos serviços em outros portos. Estamos desenvolvendo parcerias com outras empresas. Qual é hoje, tirando depois de Santos, qual é o principal porto no Brasil? Em termos de movimentação de container hoje, é que eles chamam daquele complexo de Itajaí, né? Lá do que seria Navegantes e Itajaí, né? Em termos de volume de carga, em termos de container, eu sei que o segundo é Itajaí. Em termos de volume de carga, é Vitória, por causa dos embarques da Companhia Vale do Rio Doce, Minério de Ferro, em termos de volume. Né? Era muito carro lá, né? Ou não é mais? O Porto de Vitória, ele tem umas certas concessões de impostos, né? Que fazem com que as pessoas optem por trabalhar com Vitória, porque tem o pessoal que reclama muito os incentivos, né? Mas o porto é público, né? Existem porto público e porto privado. Né? Tem os terminais e tem os... É igual aqui, só que lá tem a Vale do Rio Doce, que é um monstro, né? Vale do Rio Doce, mas nós temos aqui tantas indústrias, né? Infelizmente a gente não consegue... Daiane, o João trouxe umas fotos, né? Umas imagens que tem a ver com a loja virtual. Eu queria... Vamos lá. Esse é um material de apresentação do Incatep. Isso, dos treinamentos que a gente tem. Né? João, vamos só rapidamente explicar volta um pouquinho. Vamos explicar para os telespectadores e para aqueles que estão, de alguma maneira, interessados em se qualificar. O Incatep criou as carteirinhas, né, que dão a certificação que dá... na verdade, que credencia o trabalhador em determinada... É o vermelho, verde ou azul, não é isso? Isso, exato. Quando todos os nossos treinamentos, a gente desenvolveu um modelo de certificação profissional que a gente ampliou agora para que a gente chama da linha amarela. Você comentou em relação ao futuro, né? Quer dizer, operador de pá carregadeira, reto escavadeira, caminhão, truque, munque, guindalto, toda essa parte de treinamentos de equipamentos, a gente começou também agora a investimos em simuladores. Então a gente está vendendo hoje os equipamentos do setor portuário e também os equipamentos chamados da linha amarela, além do guindaste offshore, né? Que é uma profissão hoje que está muito procurada no mercado, que é o pessoal para trabalhar em plataformas, que apesar de toda a crise que a gente tem aí, a gente tem demanda por esse profissional ainda no mercado.
Até porque as plataformas não vão ser interrompidas. Não param de funcionar. Não param de funcionar. Exato. E para quem ouve, assim, a gente tem as notícias, a Petrobras está quebrando o recorde de produção mês a mês, né? Tirando os problemas. Isso. Nós estamos falando da parte operacional da Petrobras, ela está muito bem operacionalmente falando. Então ela precisa manter essa produção, afinal de contas é o que faz o país girar, não é verdade? Independente do que está acontecendo, não pode esquecer que a Petrobras tem centenas de milhares de trabalhadores que são honestos, que não tem nada a ver com a bandalheira que implantaram aí. Muito bem falado. Uma dezena deles. Né? Uma dezena em milhões que são gente honesta, né? São pessoas trabalhadoras que estão aí fazendo com que a companhia, como eles costumam dizer, né? A companhia atinja os objetivos. Você sabe que eu até comentei isso outro dia, eu estava na costa e tinha ido ver, tinha ido dar um abraço no meu amigo Nicolau, estava vindo na costa e me parou um senhor, deve ter uns 80 anos, acho, 70, mas o senhor já meio... judiado, bem em forma tal, mas estava meio judiado, tinha uns 80 anos, velho. Se o cara tiver 60, ele vai ficar bravo com você. Se tiver 90, vai ficar bravo com você. Pô, mas o cara trabalhou 30 anos na refinaria. Ele tinha uns, olha, eu acho que ele tinha uns 60 ele não tinha. Esse cara, o trabalho na refinaria também não é brincadeira. Mas enfim, o cara tinha uns 80 anos. E ele começou a conversar comigo e no momento ele começou a chorar. Mas chorar mesmo, não é aquela lágrima. O cara sentiu, ele começou a falar, olha, eu vejo seu programa, poxa, eu dediquei minha vida, trabalhei 30 anos lá, estou aposentado, eu vejo isso. Em primeiro lugar, o cara chegou ao cúmulo e falou, em primeiro lugar era a Petrobras, em segundo, eu punha a família em segundo lugar, o cara falou. Mas com emoção, sabe? Mas você que tem lá o teu pessoal, os teus instrutores são pessoas já experientes, que trabalharam na Codesp. Na Codesp também tinha muito. Na Codesp não. Na antiga Docas, Companhia Docas. Na antiga Companhia Docas também tinha esse sentimento, né? Tem, com certeza. A gente ouve bastante isso. Cara, que as pessoas, né? E no caso da Petrobras, a Petrobras é líder em uma série de eu não sou especialista para falar, mas a gente ter contato com eles, a gente ouve, né? Que é especialista em prospecção de petróleo em profundos, né? Eles têm um corpo técnico que é invejado no mundo inteiro, né? São pessoas honestas, que são... o que está acontecendo não tem nada a ver com 99% dos funcionários da Petrobras. Né? Agora, essas categorias, volta de novo o slide das categorias, essas categorias, o Incatep tem um site onde as pessoas fazem cadastrar, isso. A partir do momento que a pessoa faz um treinamento com a gente e ela consegue ser aprovada, que a gente tem os critérios nossos, ela recebe uma carteira que depois de um ano ela vai mudando de nível e até chegar ao nível 3. Esse modelo, né, a gente utilizou como base o modelo da Petrobras. A Petrobras tem esse modelo de capacitação profissional. Né? Eu trouxe até um slide interessante dos tamanhos de navios, né, que muitas vezes a gente ouve falar, eu peguei isso daí numa revista. E é interessante, né, da gente partir para os tamanhos dos navios, volta né? Lá um instantinho, José. Que esse vai ser o nosso futuro. O que nós estamos vendo ali é o tamanho do navio de container hoje em comparação ao Titanic. Lá em cima é o Titanic. Lá em cima é o Titanic, porra. Olha o tamanho que é hoje. É duas vezes. É mais que duas vezes, né? Porque você tem que contar com a boca dele, que é a largura 110 quilômetros? Não, ali tá errado. Não, ali tá falando a capacidade de carregar, que são 18 mil. A Daiane sabe. 110 quilômetros, o que é, Daiane? Aí tem que ver o que está escrito embaixo, a gente não consegue, né? Primeiro vocês me põem slide em inglês, que eu sou ignorante. Segundo, vocês me põem em inglês, já sou cego. E sou ignorante, não vou conseguir nunca traduzir para os nossos telespectadores. Esse 50% é 50% da diminuição.
Como é que é? Espaço requerido para fazer o carregamento. Ah, ele precisa de um space, é um espaço necessário para fazer. Não é bem isso, não, não. Não é bem mas isso, tudo não. bem. Tem que ver 18 mil, mas ele carrega 18 mil Hoje contêiner Santos são 10 a 12 mil, né, João? Dependendo. Chega a 10 mil, não? Isso. Está chegando a 10 mil? Tem navio que chega. No estuário aqui, consegue? Com esse calado? Com esse calado já tem navios. 18 mil nem pensar, né? Tem que... Até eu trouxe esse slide até para provocar uma discussão que se fala tanto em dragagem que me parece que agora tem uma draga aí já fazendo a manutenção. Está bem estranha essa história. A gente não sabe se os terminais estão fazendo, não é? Ou se é a Codesp. A Codesp diz que não. E os terminais são obrigados. Porque também o cara faz um investimento, por exemplo, que a BTP fez. Um investimento vultuoso. E não tem calado para encostar um navio? Não, e não só esses terminais, né? A própria Libra comprou, os guindastes carregam 4 containers por vez, a Santos que é uma novidade, né? E você qualifica o cara para 4 containers. A Ecoporto agora também está ampliando o cais. A grande verdade é que a iniciativa privada faz a sua parte. Né? E o Estado que tem que fazer as estradas que chegam ao porto, e o Estado que tem que fazer dragagem, o Estado não faz, né? Basta ver esse acidente que teve, parou Santos, né? E o prejuízo que as empresas portuárias tiveram, que as cargas não chegavam, né? Você viu que absurdo das cargas não poderem chegar no terminal, né? Esse evento, nós falamos aqui, como é o nome desse evento que aconteceu no final de semana de música eletrônica? Tomorrowland. Eu falei aqui, os palcos estavam todos num terminal e não podiam sair, porque... Estavam com... É verdade. Né? Eu soube disso. Eles não podiam por causa do incêndio. Isso, exato. Eles não conseguiriam. O evento foi agora. Eles precisavam tirar os containers até o dia 16, 17, senão iria cancelar. Eram 16 carretas. De produtos então, que faziam aquele grave, né? Um incêndio grave. Só que a Alemoa só tem uma entrada e uma saída. Então parou toda a movimentação. E olha, só para registrar, até agora o Tracargo não veio a público. Eu acho que no mínimo tinha que mandar um representante pedir desculpas à população da Baixada Santista. Isso ainda não aconteceu. Mas vamos finalizar o slide do João, por favor. Ele estava agora, mostra aquela tabelinha dos navios lá. Essa aí é a comparação. Essa daí é a comparação da evolução dos navios, né? Aonde eles começaram, que cada vez mais eles estão ficando maiores, né? E mais largos, né? Que a gente chama de boca, né? Então você vê a largura deles também cada vez mais largos e cada vez maiores, né? Essa é uma ideia de tamanho. Eu só trouxe para a gente dar uma olhada e ver. Porque é óbvio que esses navios maiores, esses 18 mil teus, ele vai fazer a linha norte-sul, mas o Panamá já recebe, né? Agora com Panamax, não é isso? Só que agora com o novo canal do Panamá ele vai receber. Esse tipo de navio não consegue passar no velho canal. Só que esses navios vão substituir aqueles navios de 10, 12. Esses navios de 10, 12 vão vir para cá, né? Porque o navio... Se o calado deixar. Se o calado deixar, exato. O João, gosta do João, que ele é otimista. Não, mas vai ter sim. Vai, né? Vamos, né? Devagarzinho. Devagarinho vai indo. Vai indo. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial ao Fábio Garibe da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Gisele, eu vou pedir para você colocar o filme do Incatep, e eu aproveitar que o João está aqui para ele explicar. João, as pessoas então podem acessar o site hoje e comprar o seu curso pelo site. Isso, a gente tem um site hoje, chama www.grupoincatep.com.br, onde a pessoa vai, compra o nosso treinamento em diversas localidades. Aqui na Baixada a gente tem no Guarujá, tem na Conselheiro e tem ali na área portuária, né? Onde a pessoa compra o treinamento, se capacita, né? Tem o seu nome divulgado no nosso site, para que ele consiga, né, o nosso interesse é que as pessoas que façam o nosso treinamento consigam uma colocação, consigam um emprego, né, ou melhorar o emprego onde eles estão. Né? Nós estamos falando de 3 endereços, você tem na Santos Dumont, né, isso, que é minha querida Guarujá, onde pode deixar o selinho do site, por favor, isso. A pessoa pode acessar o site www.grupoincatep.com.br, ali ele vai poder acessar os CTs, onde ele vai fazer os treinamentos, né? Exato. Tanto na Conselheiro Nebias, na Santos Dumont, ou na Avenida Portuária, ao lado do ponto de escalação do Ogmo. E também ali ele pode comprar o curso dele, onde ele vai fazer a parte teórica e depois a prática, agenda no próprio site. Está tudo isso já formatado? Já funcionando. Ele pode fazer isso. E também a novidade é que a gente abriu várias parcerias com empresas. Então hoje a gente está vendendo o curso em Manaus, agora no Rio de Janeiro a gente conseguiu uma área ali no Caju e já estamos começando também a vender curso. O Caju é embaixo da ponte. Ali embaixo da ponte Rio-Niterói, é onde tem os terminais. A gente chama Caju? Caju, Praia do Caju, né? Você já foi lá, Getúlio? Não, mas eu sei que tem um cemitério lá. Isso, o pessoal fala muito do cemitério do Caju. Era uma área... Getúlio! É isso mesmo. Getúlio é cultura! Ele não conhece a Praia do Caju, mas conhece o cemitério. É a área portuária do Rio de Janeiro, mas não né? Eu recentemente vi, não implodiram lá a área... Não. Ali seria o cais 1, né? Aquela parte 1, que é a parte do centro ali. Ali implodiram um viaduto, né? Que vão fazer uma área. Até os... Tá maravilhoso. É mesmo? Tá.
A hora É que uma terminar, perimetral, né? Vai ter acesso para as pessoas, o carro não vai poder andar, né? Ah, é? Tem o VLT que já está bem... Tá funcionando lá? Está bem mais adiantado que o nosso. Olha que legal. Toda vez que a gente vai lá, apesar de um caos que está o trânsito, você percebe que as coisas estão andando, né? Que bom. Que a gente tem engenheiros, a gente tem empresas gente boas, boa. a gente tem empresas boas. Ô Getúlio, né? falando em VLT, eu estive aqui com o presidente da Câmara semana retrasada e nós estamos falando da mobilidade. Não podiam ter deixado de fora Praia Grande, né, na questão do VLT, né? Até na época houve uma polêmica e tal, mas sem dúvida nenhuma, falar de região metropolitana hoje e não envolver todos os municípios, vamos até abrir uma exceção Guarujá e Bertioga, mas Litoral Sul, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, não dá para deixar de fora. É interessante se você olhar, não é esquecendo Bertioga, mas exceto Bertioga e Guarujá, se você olhar, Praia Grande está no centro geográfico da Baixada Santista. Ou seja, em todo lugar que a gente anda, né, São Paulo, por exemplo, nasceu do centro geográfico dela e cresceu, expandiu dali. A Baixada Santista é o único lugar onde se cresce das pontas. Né? E as pessoas eu não entendo muito por que isso acontece, mas eu sei que isso acontece há muitos anos. Basta ver o número, a frequência de carros de manhã, o movimento que tem, né? Quer dizer, você poderia deixar a população o transporte digno. Porque a pessoa eu penso assim, é óbvio que se você tiver transporte digno, você deixa seu carro em casa. Porque além do gasto, para você arrumar lugar para estacionar, o perigo que tem. Agora, não dá para você deixar o seu carro em casa e vai no ponto de ônibus e não tem ônibus. E não tem ônibus. Ou tem um ônibus que você não tem qualidade. Você não consegue entrar, quer dizer, uns absurdos. Né? Essa questão, eu volto a falar, eu sou suspeito para falar porque eu sou um profundo admirador do trabalho do prefeito Mourão, mas a questão que eu mencionei aqui da Via Expressa Sul, né, uma obra que foi metropolitana bancada por um município. Essa situação de um município brigando com o outro, mesmo que indiretamente, porque ninguém vai para a imprensa falar, né, mas indiretamente a gente percebe uma coisa ou outra, remonta do tempo de 1981, eu me lembro do ex-prefeito de Praia Grande, Dozinho, criticando a então prefeita de Santos, Thelma de Souza, por questões metropolitanas que não saíam. Né? E isso é complicado mesmo e a gente tem que superar. Eu acho que há uma falta de entendimento. Não adianta os prefeitos estarem se reunindo lá na AGEM frequentemente, alguns vão, outros não vão. E muita reunião, o que a gente percebe é isso, é muita reunião e pouca prática. E você tem problemas pontuais para todos, né? Quer dizer, você vê, o João, de certa maneira, é metropolitano, porque ele está no Guarujá, está em Santos, vai estar em São Vicente, vai estar na Praia Grande, é metropolitano, deve ter alunos de várias cidades. Várias cidades, né? Muita gente na Praia Grande. Você, quando foi secretário, você deve ter vivenciado isso, quer dizer, o empreendedorismo, aquela vocação que a região tem para o turismo, ou aquela vocação que a região tem para o veranista, enfim. Mas há um espírito, e nós ainda temos, por exemplo, uma tarifa intermunicipal. Pois é. Eu lembro que uma vez... Mas isso supera, você estava falando aqui, e nós mencionamos São Vicente, né? Hoje eu vejo com uma satisfação enorme aquela obra na Imigrantes, né, a gente chegou a comentar muitas vezes no seu programa que era uma obra que não saía. É verdade. Né, e que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de sair de Praia Grande, mas quando você vê a obra, você fala assim, bom, graças a Deus vai acabar, melhorar. Um dia vai acabar. Então, né? Para mim, isso é sinal de que também até esse problema político que possa existir, que a gente sabe que muitas vezes acontece, está sendo minorado, né? Agora, você vê, uma vez a gente estava conversando sobre essa questão e você estava me dizendo que às vezes tem vagas de emprego em Santos, e tem a mão de obra lá na Praia Grande, mas
A distância. Não é nem a distância, a dificuldade, o custo do transporte inviabiliza que o profissional que a pessoa venha. contrate. Não é? Com certeza. Isso com certeza. E que não deveria haver. Porque, sem dúvida nenhuma, eu vi uma pesquisa outro dia não, já tem alguns meses, do número de habitantes que a Praia Grande teve de aumento. Quase 30% são de Santos, oriundos de Santos. Quer dizer, o cara foi morar na Praia Grande, mas deixa sempre um laço, né? Deixa lá a mãe, a sogra, apesar que a sogra não é parente, mas deixa a mãe, deixa a sogra, um primo, enfim, deixa alguém lá ligado. E aí fica isolado lá, porque se ele quiser pegar um ônibus, ele vai gastar quanto? Mais de R$10, não vai? Para ir para Praia Grande? Vai pegar 2, 3 conduções. Você pega 2, não pega? Você consegue pegar uma para vir para cá? Da Praia Grande? Não, Joãozinho, de São Vicente para cá, uma só, direto. Você leva o quê? 1 hora para vir para cá? Isso. Tá aí do lado. Mas eu acho que com o VLT funcionando, com a obra que o prefeito de Praia Grande está fazendo lá na entrada da cidade também, que vai terminar com os semáforos dentro da cidade, com a obra de São Vicente, com o VLT. Parece que o BRT que vocês vão colocar lá. O BRT, né? que vai ter, né, vai preceder o VLT, que o VLT vai ter que chegar lá, porque não tem como o VLT chegar em Mongaguá sem passar por Praia Grande. E vai ter que chegar em Mongaguá e também em Peruíbe. Então, vai ter que passar por Praia Grande, não tem jeito. Eu acho que essa é uma questão que cada vez mais... Isso passa pela mão de obra, viu, João? Com certeza, absurda. Exatamente, com certeza. Capacitação por isso que a gente hoje está fazendo essa política de começar a trabalhar também com essa linha de pá carregadeira, reto escavadeira, que isso tudo usa esse tipo de equipamento, né? É uma mão de obra que vai ter necessidade, né? É uma mão de obra que tem que ser local, porque o que acontece também é que quando começar a construir as infraestruturas, vem uma mão de obra de fora para operar esse tipo de máquina, uma mão de obra também, uma mão de obra mais manual, né? Pedreiro, esse tipo de mão de obra, que no final, quando termina essa fase, eles ficam na cidade e geralmente em moradias e submoradias, que aí não tem mais emprego para eles. É o que aconteceu em Macaé, que aconteceu em vários lugares, que o pessoal, os órgãos públicos não tiveram um planejamento de se anteceder esse tipo de problema. Aí porque a pessoa vem de fora com um emprego temporário, pode-se dizer assim, acaba esse emprego temporário, ele fica na região. Aí ele fica na região sem trabalho, porque ele não tem qualificação, e aí depois fica em submoradia, aí aumenta a criminalidade, aí vira aquele mais do que isso, do aumento da criminalidade, eu acho que é o sofrimento que o trabalhador tem, não é verdade? Da também, qualidade de vida que ele tem. Tudo leva a criminalidade. Olha, se você for analisar, umas incoerências, né? Por exemplo, você tem lá a mão de obra, lá em Cubatão, a necessidade. Eu duvido que em Cubatão, com todas as empresas lá aumentando, as empresas estão... você vê quantas empreiteiras não estão trabalhando lá. Inclusive, o Macaé tinha me dito aqui que no segundo semestre tem uma grande parada da refinaria. E aí acaba essas empreiteiras trazendo um monte de gente de fora. E qual é a alegação? Não tem gente qualificada aqui. É isso aí. E nos diversos tipos de equipamentos. Nós tivemos um boom imobiliário, o que veio de... Até eu me recordo que você tinha me falado, você tem um simulador para aqueles guindastes altos, né, da construção civil. A gente fornece, vem muita gente de São Paulo fazer esse treinamento com a gente. Eu me lembro aqui com o Macaé falando sobre isso, dizendo que era uma mão de obra que não tinha aqui na Baixada. Cara, para operar esse tipo de guindaste. A gente recebe muita demanda desse tipo de profissional, vem muita gente de fora, né? Que também, eu penso assim, que falta também para as pessoas entenderem que não é só você aguardar. Hoje o modelo está diferente. Antigamente a empresa te contratava e ela mesma fornecia o treinamento. Não é só na área operacional, não, que eu estou comentando sobre isso. Hoje em dia a empresa, ela traça o perfil profissional que ela quer,
a pessoa precisa ter faculdade, a pessoa precisa fazer o básico de inglês. Ela traça esse perfil e as pessoas têm que se adequar a esse perfil, né? Eu cheguei a comentar com você que a gente teve clientes aqui na área portuária, empresas internacionais que vieram com a descrição de cargo de operador de equipamento, onde eles exigiam que a pessoa tinha ensino superior. Eu cheguei a conversar com o diretor, que é um estrangeiro, que eu falei, olha, meu senhor, não adianta o senhor exigir isso aqui em Santos, que é melhor o senhor exigir que ele tem ensino médio e recomendável ensino superior. Então, quando a gente ia fazer a seleção dos profissionais, quem tinha nível superior era contratado, tinha pontos a mais de quem tinha o ensino médio. Isso aí é uma coisa que a gente vem falando, né, Augusto? Há pelo menos 10 anos que a gente vem conversando aqui sobre isso. Né? E cada vez mais as empresas vão querer que esse profissional esteja no mercado, né? Você não acha, Getúlio? Vai investir isso. Isso que está falando, eu me lembro de 1994, o então deputado federal Roberto Freire, no governo do Itamar Franco, veio aqui fazer uma reunião com o movimento sindical. Eu estava recém-iniciado como secretário do Sindicato de Servidores de Praia Grande e participei dessa reunião. Roberto Freire. No governo Itamar Franco, hein? Olha só, faz tempo. Ele veio falar aqui que o Porto ia passar por grandes transformações. Olha, é mesmo? Que interessante. E apanhou pra caramba. Levou um monte de vaga. Não? E as transformações aconteceram. Coisa, mudou totalmente. A gente, na faculdade de Direito, eu tive o professor João Carlos Abraços, que na época era delegado federal, e ele foi o responsável pelo projeto de modernização dos portos no Brasil. Olha. Um especialista em porto. Isso que o João falou, Augusto, vai acontecer. Quem duvidar vai ser atropelado pela história. É verdade. João, vamos encerrar. Tenho mais. Vamos passar os slides. Qual é a novidade, João? Essa é a nossa. Nosso recredenciamento da Marinha, né? Que ótimo. Nós recebemos o órgão de fiscalização da Marinha agora em janeiro. Olhando a nossa empresa, os nossos simuladores. Então quem faz o curso no INCATEP é um curso certificado pela Marinha. Isso, a gente tem um credenciamento para a Marinha para os cursos que a gente ministrar do Programa de Ensino Profissional Marítimo, né? Isso aí é uma chancela muito grande. Isso aí a gente mandou uma foto do nosso site. Legal. Você entra, você escolhe aí qual a filial que você queira. Ok. Entendeu? Logo teremos uma filial em Praia Grande, né, para vender os nossos treinamentos em Praia Grande. E aí vai estar no site. A pessoa entra no site, clica lá na Praia Grande, compra o seu treinamento e aí depois a gente tem os dias lá e só fazer o curso. Aí, como diria o boneco, ir para o abraço. Isso, aí é um material didático. Quando a pessoa compra o curso, ela já tem à disposição dela apostilas, manuais pela própria internet, ela baixa no seu computador para estudar, para tirar dúvida. A intenção da gente é essa, que quando ela for fazer a parte teórica, ela já tenha uma base para poder tirar dúvida, né? Não só ter o treinamento, faz a parte prática e está capacitado para o mercado. Além disso, volto a insistir, né? Há necessidade de, no mínimo, escolaridade de ensino médio, né? Eu sempre digo para os nossos alunos que o que a gente fala é o que os pais deles sempre falaram para eles, eles não acreditaram, né? Que tem que estudar. Tem que estudar. Eu falo para minha sobrinha, ela não acredita. Não adianta conversar. Né? É verdade. João, muito obrigado pela participação, viu? Um forte abraço. Obrigado você, obrigado pelo convite. Hoje tem um palpite para o jogo do Corinthians? A gente vai ganhar, Vai ganhar, vamos atropelar, 3-0. Getúlio, muito obrigado, João. Obrigado, Augusto, obrigado, João, obrigado pessoal de casa e saudações santistas. Ficou legal o meu óculos assim, não ficou diferente? Olha aí, eu vou falar para a Dona Ótica fazer um óculos igual a esse. Ficou diferente, olha aí. Ficou chique. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.